boa tarde a todos e todas. Como vão? Meu nome é Laisa, sou psicóloga aqui no consultório terapêutico Fora da Caixa e vim conversar um pouquinho com vocês para a gente falar sobre essa época da pandemia, as consequências disso na saúde mental. Então a gente vai falar sobre o desconforto emocional em períodos de isolamento. Bom, como nós sabemos, nós, os seres humanos, nós somos seres grupais, nós somos seres sociais, né? Então, desde que a gente nasce, a gente está inserido em um grupo, né? O nosso primeiro grupo é a família, os grupos, o nosso primeiro contato com outras pessoas, né? Então, as pessoas com quem moram com a gente. Depois, a gente vai vivenciando e fazendo parte de outros grupos, né? Na escola, no trabalho e assim consequentemente. Então, nós somos seres que somos criados e adaptados a viver em sociedade, a viver em grupos. Então, quando a gente é afastado disso, a gente fica limitado desse contato social e com outras pessoas, isso pode gerar, né, um desconforto emocional, isso pode gerar um abalo psicológico, né, um mal-estar psicológico. Então é muito importante que a gente fale sobre essa questão de saúde mental em época de isolamento. Durante esse período, a gente tem que fazer então uma readaptação da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas atividades e tarefas, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Quais os métodos que a gente pode estar usando para manter a nossa saúde mental? A primeira coisa que é super importante a gente pensar é evite o excesso de informações desnecessárias. A gente vê aí nos jornais, no rádio, na televisão, praticamente 24 horas por dia. A gente tem acesso a informações sobre o Covid-19, que é o novo coronavírus, e a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de informação que a gente consome. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar alienado, né? Que a gente tenha que se afastar de todo tipo de informação. Não, a gente tem que se manter informado, mas de uma maneira saudável, né? Ver aí um jornal, ouvir um rádio pela manhã, 40 minutos, 1 hora já é o suficiente para a gente tá por dentro do que está acontecendo, tá informado sobre o que está acontecendo, que é super importante também. E também a gente prestar muita atenção no tipo de informação que a gente consome. Então, qual que é a validade disso, né? Ver informação de fontes confiáveis, né? Não ver informação, às vezes tem muito conteúdo rolando em WhatsApp, até no Facebook mesmo, e a gente tem que procurar para saber se essa informação que está aparecendo para a gente é uma informação verdadeira. Outra coisa super importante é não encare o isolamento como uma punição. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente está ocupando muito do nosso tempo pensando nas consequências ruins que esse isolamento vai trazer, né? Então, no trabalho e no contato com outras pessoas e no estudo, e isso é natural, né? É um momento de muita mudança na vida de todas as pessoas, no mundo inteiro, então é natural que a gente pense nisso, mas não vê o isolamento como uma punição, né? Ficar imerso nesses pensamentos ruins e gerando um maior desconforto emocional e psicológico. Então, a gente tem que pensar nisso como uma preservação da nossa saúde, pensar nisso como uma ação para o bem coletivo, para o bem social. Agora é o momento para a gente ficar em casa. Uma coisa que a gente precisa entender é que quanto mais a gente fica em isolamento, quanto mais tempo a gente passa isolado, né, menos tempo a gente vai ficar na quarentena. Então, quanto mais tempo a gente fica em casa, mais rápido isso tudo vai passar. Uma outra questão também é a solidão e o sentimento de abandono, né? É importante dizer que isso é muito comum, tá? Muitas pessoas têm esse sentimento de tristeza profunda, esse sentimento de solidão e de abandono, justamente por estar restrito
do contato social. Isso pode gerar crise de ansiedade, pode gerar crises depressivas. Então é importante que a gente o tempo todo se ocupe para conseguir passar por esse período de uma maneira mais tranquila. Faz necessário também que a gente utilize a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem muito recurso para utilizar hoje em dia, a gente tem celular, tem notebook, então utilizar dessa tecnologia que a gente tem a nosso favor. Então fazer videochamada com os amigos, né? Ligar para um amigo que não conversa faz tempo, se distrair nesse sentido e fazer contato com as pessoas de maneira virtual, fazer interação familiar, né? Então às vezes a gente sente saudade de conversar com a família e ter essa interação. Então esse é um momento que a gente pode estar usando ao nosso benefício, né? Para a gente ter esse maior contato também com as pessoas que moram com a gente. Evite ficar ocioso, evite ficar ociosa. Então aí ficar no ócio, ficar sem fazer nada, isso pode gerar uma angústia, uma ansiedade e que não é bom, né, para a nossa saúde mental. Então, procure, né, encontre atividades físicas, manuais e mentais que possam ocupar o seu tempo. Então, quem sabe fazer um curso de idiomas, ler um livro que você gostaria de ler, assistir uma série que você gostaria de assistir, um filme. A gente tem que usar dessas estratégias para aliviar essa tensão do isolamento. Uma outra estratégia muito importante é a gente estabelecer uma rotina. Então, faça uma lista de afazeres diários, de coisas que você gostaria de fazer no seu dia. Às vezes você pode até organizar por horários. Então, organize o seu tempo. Para o pessoal que está fazendo home office, que está trabalhando em casa. Então, ao acordar, né, já fazer essa lista de afazeres. Então, vou trabalhar de tal a tal horário, fazer as pausas para as refeições, estabelecer um tempo para que a gente possa fazer a nossa alimentação, que a gente possa fazer o descanso. Então, organize o seu tempo. Às vezes é bem útil pegar o celular, colocar alarmes no celular para estar lembrando a gente, porque de como a nossa rotina é diferente, está em casa, às vezes acaba se perdendo no horário. Então, utilizar o alarme do celular ajuda bastante. Em questão da alimentação, que eu citei, manter uma alimentação saudável é imprescindível para a nossa saúde mental. É muito importante que a gente não deixe isso de lado. A gente tem uma parceira, que é a doutora Beatriz, ela é nutricionista, e vou deixar para vocês do Instagram dela, da página dela, e lá vocês podem conferir várias dicas sobre alimentação e sobre higienização de alimentos, né? O que a gente pode estar consumindo nesse período, tomar cuidado para não comer exageradamente ou comer de menos. Então, ter uma alimentação saudável, né? Beber água com muita frequência. Lá no perfil da Beatriz Barros, vocês podem estar conferindo isso e ter algumas dicas de alimentação nesse período. Atividade e exercício físico. Movimentar-se nesse período de isolamento dentro de casa é super importante. A gente tem que se manter em movimento. E quando eu digo manter em movimento, não é ficar o tempo todo praticando atividade física, né? Não quer dizer que você não possa ficar deitado e assistindo um filme, mas ocupar o seu tempo, preencher o seu tempo. E a atividade física, ela é muitíssimo importante, né? Tanto para a nossa saúde biológica, para o nosso corpo, quanto para a nossa saúde mental. A gente tem também outra parceira, que é a Larissa Soares. A Larissa, ela é educadora física, personal. Lá no perfil dela, vocês podem conferir também várias dicas de atividades, exercícios que podem ser feitos dentro de casa, para a gente exercitar o nosso corpo, movimentar o nosso corpo. Então, vocês podem estar olhando lá no perfil dela, que ela tem várias dicas legais. No mais, agora é um período da gente ficar em casa, da gente se cuidar. Então, cuide de você, cuide dos seus amigos. Então, manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem. E vamos esperar aí otimistas
para que essa pandemia e essa época de isolamento termine o quanto antes. Nós aqui do Consultório Terapêutico Fora da Caixa ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para fazer qualquer esclarecimento. Lembrando que a gente está fazendo atendimento online, tá? Então, quem quiser dar início ao acompanhamento, tem essa modalidade online, então a gente fica disponível para atendê-los, tá ok? Muito obrigada, tchau, tchau.